Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Conversando Digimon. Um vídeo onde a gente vai conversar sobre alguma coisa legal sobre Digimon. E no dia de hoje eu achei legal que a gente conversasse sobre Apimon, né? Por quê? Bom, porque a Apimon está fazendo aniversário. Já fazem muitos anos que a Apimon foi lançado, né? Basicamente é o 4º aniversário dessa temporada. E eu acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre ela, porque ela é uma temporada muito única, muito na dela, que tem muito poucas conexões com as outras temporadas e outras histórias e qualquer outra coisa de Digimon que a gente teve até hoje, né? Ela deixa de ser Digimon? Não, ela continua sendo Digimon como qualquer outra, porém ela é muito diferente em muitos aspectos diferentes, né? Então eu queria conversar um pouco sobre ela porque quando eu assisti ela pela primeira vez, ela foi uma temporada que ela não me agradou muito, né? De cara eu percebi que as coisas seriam muito diferentes. De cara eu percebi que eles decidiram criar coisas novas porque talvez as coisas velhas não estivessem dando certo, né? Então eu olhei para aquilo e falei, nossa, eu não queria que eles estivessem fazendo tudo isso, né? Então meu olhar inicial para essa temporada foi bastante crítico, né? Não que eu me orgulhe disso, até porque eu não acho que a gente precise ser crítico o tempo todo, porém não tem como a gente evitar, né? Principalmente quando coisas desse tipo acontecem. Porém, eu decidi que, como eu já tinha visto tudo sobre Digimon, que eu veria essa temporada também, que eu iria ver ela até o final, e depois que eu visse tudo, aí então eu daria a minha opinião bem informada, né? Que é uma coisa que eu inclusive gosto muito de fazer, e recomendo que a maioria das pessoas também faça, né? Então, o que acontece é que, ao passar do tempo e passar dos episódios, com mais informações e teorias se formando, e novos Digimons aparecendo e coisas do tipo, e muitas explicações, eu comecei a gostar cada vez mais dela, e essa temporada foi crescendo cada vez mais pra mim, né? E o que acontece é que no fim, eu acabei gostando muito dela. É uma temporada que eu gosto muito, e que eu realmente recomendo pra todo mundo assistir, né? Normalmente eu recomendo as outras temporadas primeiro, porque todas elas de certa forma têm conexões. Porém essa é uma temporada que eu recomendo junto com todas agora, né? E que inicialmente era uma coisa que eu provavelmente não faria, né? Então o que acontece, pessoal, é que nessa temporada foram criados novos monstros, né? Que eles são chamados de Apimon. Eles não deixam de ser Digimons, porém eles são Digimons que nasceram de uma forma um pouco diferente, de uma forma mais avançada. Então, uma explicação bem básica é que normalmente os Digimons são formados por código binário, que é um tipo de programação que é usada há muitos e muitos anos, é bem antiga, né? E os Apimons são feitos de uma programação bem mais avançada. Essa programação já é usada para criar, por exemplo, aplicativos que você usa no seu smartphone, né? Todo mundo que está assistindo esse vídeo provavelmente tem um smartphone e devem saber o que é um app, né? Que você instala. O seu WhatsApp, por exemplo, é um exemplo disso, né? Você deve ter app para um monte de coisas, até para câmeras de fotografia, entre etc, etc, etc. E a Apimon decidiu se basear nisso, né? Eles nascem disso, basicamente uma tecnologia está lá e ela é usada para criar os apps para os smartphones deles. Então vem uma inteligência artificial e essa inteligência artificial pega nesses apps e transforma eles nos Apimons, né? Que é basicamente a mesma coisa que acontece com os Digimons, onde, no caso, eles são informação que é colocada no mundo digital, essa informação junto com a inteligência artificial se transforma nos Digimons, né? Então ambos nascem da mesma forma, apenas que eles nascem de coisas que têm muitos anos de diferença em linguagem de programação. Basicamente é o que acontece. Então, graças a isso, eles continuam sendo Digimon. Daí vem inclusive o nome da temporada, Digimon Universe, né? Mas eles funcionam de algumas formas um pouquinho diferentes, então para eles evoluírem, na maioria das vezes eles precisam se unir a outros Apimons, e assim surge um novo Apimon que é a mistura dos dois antigos, né? E eles vão fazendo isso até que eles alcancem seus níveis supremos, que são níveis tão poderosos, tão acima de tudo, que eles são chamados de Apimons deuses, né? O que é muito incrível, inclusive eles são demais. Uma coisa que eu garanto pra vocês é que os últimos episódios da temporada, onde os Apimons deuses aparecem, são alguns dos melhores episódios que eu já vi em qualquer temporada de Digimon até hoje, né? Então, é incrível, todos eles são demais. E eu garanto pra vocês que uma coisa que vocês vão encontrar em abundância nessa temporada é qualidade. Mas eu vou explicar pra vocês que tipo de qualidade.
Então, indo para a questão de qualidade, a gente já vai caminhando para o fim desse vídeo, porque eu acho que são as partes mais importantes dela, né? Então, para começo de conversa, a gente tem o roteiro, a gente tem a história da temporada, que não é uma história toda inovadora, cheia de muitas coisas diferentes, não. Porém, ela tem alguns pontos muito fortes, explorando o mundo digital de uma forma muito incrível, como, por exemplo, eles terem que lidar com certos seres que vivem na internet e que estão ali para causar problemas, tanto para os Digimons quanto para os seres humanos, né? Mas eles estão na internet, eles estão usando a internet para isso, de formas muito diferentes, né? Os próprios Apimons conseguem fazer coisas como essa, como acessar a internet para seus próprios benefícios, o que é muito legal. E dentro da história, dentro da trama, isso ficou incrível, na minha opinião, né? Porém, eu acho que onde essa temporada realmente se destaca para mim é na qualidade das animações que estão dentro dela, né? Em especial as animações feitas em 3D. Então, tem uma coisa que eu percebi em muitos animes, é que quando eles tentam usar o 3D para alguma coisa, nunca fica muito legal, nunca fica muito bonito, né? Eles tentam usar, muitas vezes eles se esforçam bastante, mas dificilmente fica bonito. Fica muito melhor quando tudo é desenhado, né? Isso, de certa forma, eu até concordo. Porém, Digimon Universe veio e calou minha boca e mostrou pra mim que realmente, se tiver gente se esforçando, eles conseguem fazer uma animação em 3D muito, muito boa. E eu garanto pra vocês que se tem uma coisa que vocês vão ver com super alta qualidade nessa temporada, são as animações em 3D, em especial durante as animações de evolução, né? Eles fazem algumas em 3D e todas elas ficam muito, muito, muito bonitas, né? Tão bonitas que eu fiquei até impressionado. Eu falei, nossa, eu gostaria que essa qualidade de 3D tivesse sido usada em tantos outros animes que eu já vi, né? Eu já tive muitos exemplos de animes diferentes tentando usar 3D. E eles não conseguiam fazer direito e muitas vezes ficava muito feio, né? Acabava deixando uma imagem meio feia pro anime, que às vezes era muito legal se ele não tivesse nada em 3D. Mas no caso de Digimon Universe, eu acho que eles usaram o 3D tão bem, de uma forma tão bonita, que eu acho que a temporada não seria a mesma se não fosse dessa forma, se não tivesse o 3D lá. Então isso com certeza vai ter muita qualidade lá, né? E daí, por último, eu acho que uma coisa que essa temporada tem de muito forte são as bases usadas para a criação dos monstros, né? Então, como eu disse para vocês, eles são criados através dos apps que existem instalados nos smartphones. Então a gente tem, lógico, smartphones com 300 mil apps diferentes. Se você for procurar aí, você vai achar um monte, você vai achar milhões. Tem pessoas criando apps novos nesse exato momento, né? E isso é uma coisa que estava acontecendo durante aquela temporada, dentro daquele universo. A inteligência artificial vinha, como eu disse, e pegava num app e transformava ele em um Digimon. E o que acontece é que, graças a isso, eles tinham personalidades que tinham a ver com esses apps e poderes que também tinham a ver com esses apps. Então, por exemplo, o personagem principal tinha o Digimon Gatimon, né? E o Gatimon é um Digimon que basicamente nasceu de um app do Google, né? Não é exatamente o Google, mas é uma versão do Google que aparece naquele universo, né? E basicamente ele consegue fazer pesquisas na internet usando dos poderes dele, não importa onde ele estiver, né? E ele consegue encontrar coisas pelo mundo, pesquisar para ter sabedoria sobre algum detalhe que eles precisam para fazer alguma investigação ou para encontrar alguma fraqueza em algumas coisas para que eles consigam se dar bem em uma batalha. Era super legal como era usado. E a partir do momento que ele começava a evoluir, né, que o Gatimon passava por evoluções, graças a ele se unir a outros Apimons, né, ele ia ficando cada vez mais forte dentro dessa premissa de pesquisa, né? Então ele começava a pesquisar coisas melhores, começava a identificar coisas mais rapidamente. Não só ele ficava mais forte dentro dos poderes de ataque, etc., velocidade, mas também dentro do app dele, né? Que era basicamente um Google, e esse Google ia ficando cada vez mais forte, né? Basicamente era o que estava acontecendo. E isso se aplicava a todos os outros Apimons. E isso é uma coisa que eu achei que ficou incrível, né? É um exemplo bem legal de como a evolução basicamente funciona dentro de Digimon, né? É um dragão, esse dragão ganha asas, depois esse dragão ganha uma armadura, né? Nesse caso, é um app de pesquisa, que vai pesquisar melhor, que depois vai pesquisar melhor ainda, né? É muito legal, é muito incrível. Eu gostei muito disso na temporada, com certeza, né? Mas sobre Digimon Universe, eu acho que essas são todas as minhas opiniões. E tudo que eu achei de mais legal nessa temporada.
Feliz aniversário para ela, né? E eu vou pedir que aqui no final do vídeo vocês deixem suas opiniões sobre Digimon Universe aí embaixo, por favor. Se você não assistiu, recomendo que você assista e daí depois venha aqui postar sua opinião sobre a temporada, mas não deixe de comentar, seus comentários são muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, clica no sininho e, se quiser dar ainda mais suporte para o canal, se torne membro do canal, clicando no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, Dia Escolhidos! Deixo então um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Até a próxima, Dia Escolhidos. Fui. Tchau, tchau.